pénal dans le cadre d'un procès. Et enfin, et j'en terminerai par là, on essaye également de mieux intégrer, par un travail complémentaire d'interview, d'entretien auprès des avocats et des magistrats de cette affaire, qui ont participé à cette audience, et quelques années après, comment eux-mêmes ont intégré cette affaire, au fond, cette audience qui a duré quand même plusieurs mois, et ce moment des témoignages des victimes dans l'ensemble de leur trajectoire d'avocat ou de magistrat, quelles leçons ils en ont tirées, et comment cette expérience, finalement, s'est intégrée dans la construction de leurs outils pratiques d'intervention professionnelle. Alors, ce travail, vous voyez, très micro, sur une audience pénale, il s'inscrit pour nous dans un cadre historique qui nous paraît particulièrement pertinent depuis les années 80 dans un certain nombre de pays, qui est, et pour reprendre un terme qu'a utilisé Janine dans sa conférence, un moment de concentration du travail normatif autour du système pénal qui s'est, depuis les années 80, concentré autour de cette question de la place qu'on doit accorder aux victimes dans le procès, et particulièrement dans le procès pénal. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas Dodier. Je vais donner la parole maintenant tout de suite à Gustavo Matarazzo de l'Institut fédéral de Sao Paulo, qui va nous présenter une communication qui s'intitule « Analyse organisationnelle et pragmatique, possibilités à partir du concept de dispositif ». Bom dia. O meu trabalho... Acho que vai... Tá aí. Obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, à comissão organizadora do evento. Esse meu trabalho, ele faz parte de uma leitura do campo empírico da minha tese, que, na verdade, eu fiz na área de administração. Então, a tentativa de entender a gestão de unidades de conservação ambiental, né, no Brasil. Enfim, e aí eu fiz uma leitura agora a partir do conceito de dispositivo, né, criado essa leitura do Dodier e Barbot. Bom, na minha apresentação, eu elenquei dois objetivos. O primeiro é entender uma organização a partir do conceito de dispositivo, e depois dessa leitura, tentar trazer algumas possibilidades que o conceito de dispositivo traz para as análises organizacionais, né? Bom, pode passar ali. As áreas protegidas no mundo, né, elas são o dispositivo de proteção e conservação da natureza mais utilizado em todo o mundo. Praticamente todos os países têm algum sistema de áreas protegidas. Esse gráfico que eu trouxe aí para vocês, ele é da IUCN, né, International Union for Conservation of Nature. Ele afirma que em 2016, aproximadamente, a gente tinha 14,7% das áreas terrestres de áreas protegidas e 10,1% de áreas costeiras e marinhas. E ele faz uma previsão para 2020, esse número ser de 17% das áreas terrestres e 10% das áreas marinhas. Então, além de... ele tem essa concepção de crescimento desse tipo de dispositivo, né?
Pode passar. As unidades de conservação, então, no Brasil a gente já tem um primeiro ponto, a gente não chama de áreas protegidas, a legislação chama de unidades de conservação, o que traz algumas perspectivas já, que dizem, alguns estudiosos do direito dizem que há uma perda de proteção quando você muda essa característica, quando você muda esse termo que você utiliza. No Brasil, segundo dados de 2018, nós temos 2.146 unidades de conservação, nas esferas municipal, estadual e federal. Isso dá 1.582.861 quilômetros quadrados, o que dá quase 2,5 vezes o tamanho da França só de unidades de conservação, né? Dessas unidades de conservação, 959 elas são em nível federal e 335 são geridas pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. O Instituto ele foi criado em 2007 pela então ministra, foi um esforço da ministra então do Meio Ambiente, Marina Silva, para a criação dessa autarquia federal, e ela foi uma cisão com o IBAMA, que parou de ser chamado de Instituto Brasileiro do Meio Ambiente para ser chamado Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Aqui a gente tem uma cisão que é bastante importante, porque com essa separação em dois institutos, houve a perda do poder de polícia ambiental por parte do ICMBio em todo o território nacional. Ou seja, o ICMBio só tem poder de polícia nas áreas protegidas ou em toda ação que fizer em outra área que não seja em área protegida, o analista ele tem que demonstrar claramente a influência que esse ato tem com a área protegida. Então, dentro do ICMBio, há uma crítica nessa cisão, porque houve essa perda desse poder de polícia. E a própria cisão do Instituto em dois, ela trouxe controvérsias institucional e jurídica. Há uma ação de mais de 4 anos dos funcionários, servidores do IBAMA contra essa separação, né, dizendo que é uma separação inconstitucional. O STF, Superior Tribunal de Justiça, disse que seria a última vez que se faria uma cisão institucional desse tamanho, dessa forma, em 2007, decidiu manter o IBAMA, IBAMA e ICMBio. O próprio nome Chico Mendes é uma controvérsia dentro do Instituto, porque Chico Mendes é um extrativista e não necessariamente um conservacionista. E aí você tem algumas problemáticas, até com o próprio nome, que dizem que, alguns críticos dizem que foi uma apropriação da Marina Silva à frente dessa criação. Bom, as funções do ICMBio: executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação é uma legislação que foi aprovada no ano de 2000, após mais de 10 anos de controvérsias também entre conservacionistas, ambientalistas e etc. E quando você vai conversar com o pessoal do campo, todo mundo diz que não é satisfeito, mas é o que se deu para fazer, porque era melhor que tivesse um arcabouço legal do que não tivesse nada. E o ICMBio, então, ficou responsável pela proposição, implantação, gestão, proteção, fiscalização e monitoramento das unidades de conservação em nível federal. E também por realizar programas de pesquisa, proteção, conservação da biodiversidade, e aqui o exercício do poder de polícia ambiental, que é uma controvérsia que eu vou tratar mais à frente. As unidades de conservação, elas são divididas em 2 grandes grupos. O primeiro, de proteção integral, que ele possibilita somente o uso indireto de recursos naturais, e o segundo, de uso sustentável, que é para conciliar a conservação da natureza e o uso de recursos naturais. Unidades de uso sustentável, pessoas geralmente moram em suas áreas, há comunidades pesqueiras e etc. Proteção integral, não há nem a permissão de entrada de pessoas, a área é completamente protegida dos humanos, vamos dizer assim.
Bom, o meu trabalho de campo, então, na época, eu defendi em 2017, era fazer uma pesquisa etnográfica da gestão de unidades de conservação em Florianópolis, Santa Catarina, né? E por que isso? Porque se entendia que a gestão é um fenômeno dado. Todo mundo no campo, mesmo na perspectiva acadêmica, dizia: isso é um problema de gestão, ou isso é coisa da gestão. Bom, mas o que é essa gestão, né? E aí foi uma tentativa de buscar compreender o que é essa gestão. A figura central para a análise que eu vou traçar é a do analista ambiental. Dentro do arcabouço institucional do ICMBio, você tem várias figuras de servidores. E a mais comum é o analista ambiental, que é um concurso público aberto, vamos dizer assim, bem aberto a diversas áreas. Você não precisa ser da área ambiental para fazer, ele é um concurso que você pode ser administrado. Tendo ensino superior, você pode prestar esse concurso, o que dá uma diversidade de características aí, né? E depois que você presta esse concurso, você vai para a ACADEBio, Academia Nacional da Biodiversidade, que é bem uma perspectiva de academia de polícia, e depois eu vou tratar também sobre isso. Que foi criada em 2009, na Floresta Nacional de Ipanema, em Sorocaba, em São Paulo. A ideia de ser uma formação em qualquer área, também eu vou tratar mais à frente. Bom, esse analista ambiental, então, ele é responsável pela regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental. Se você vai fazer um empreendedor vai montar uma empresa com potencial poluidor perto de uma área de conservação, ele tem que licenciar esse empreendimento também na unidade de conservação, não só no órgão estadual. O que faz com que haja necessidade de uma produção de expertise por parte do analista ambiental a respeito se vai aprovar ou não esse empreendimento que vai ser construído. Em Florianópolis, ficou bastante conhecido o caso do estaleiro do Ike Batista, que era gigantesco e a visão era de que esse estaleiro acabaria com uma espécie de boto que só tem lá, e foi travado. E houve uma controvérsia que todos os chefes de unidades de conservação perderam suas funções gratificadas na época porque eles escreveram uma carta comum e etc., e deu uma crise institucional gigantesca no ICMBio, lá na região sul. Eles são responsáveis também por programas de monitoramento ambiental, ou seja, a mortalidade de espécies e etc. Gestão, proteção e controle da qualidade ambiental, ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros, conservação dos ecossistemas e das espécies, estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambiental. Então, notem a diversidade de funções que um analista ambiental tem que realizar, né? Passando, eu trago um mapa de Florianópolis. A unidade que eu estudei chama-se Estação Ecológica de Carijós, é uma unidade de proteção integral, né? Ela funciona em duas glebas, ou seja, dois espaços diferentes. E nesse, onde está a seta aí, escrito Estação Ecológica de Carijós, é a maior área, né? Ela tem 759 hectares. Ela foi criada em 87, que foi um momento, o final dos anos 80, início dos anos 90, de criação de unidades de conservação, porque ia se fazer a Rio 92 aqui no Brasil, e era necessário ter bastante índice de criação de unidades de conservação. Então, eles criaram bastante unidades sem a participação popular e etc., o que também é um momento de crise aí. E ela, durante a sua história, de 87 para cá, ela passou por várias formas de gestão, desde gestão por associações, até a gestão por servidores públicos. Algumas características do entorno, só para situar, assim, pode passar, isso. Ali são as duas glebas, então, que a gente tem. Vocês
podem visualizar ali para cima que a gente tem 2 bairros que são vizinhos, o bairro da Praia da Daniela e o bairro de Jurerê Internacional, que é bastante conhecido pela sua nobreza, se assim possamos dizer, né? E na parte de baixo ali, você tem uma outra situação, que já é uma situação de favelização em volta, né? Então, você tem os morros sendo ocupados ali, e você tem uma rodovia que passa ali nesse meio. Bom, pode passar. Essa primeira foto é de Jurerê Internacional, né? Então, Jurerê Internacional é conhecido por ser um bairro bastante caro, com alto índice de depressão das pessoas que moram lá, porque é um bairro que, no inverno, não fica ninguém quase lá, né? As pessoas, quem tem casa lá, vai embora. Então, é isso que acontece. E fica um bairro de empregados domésticos no inverno, as pessoas só ficam lá para limpar as mansões e etc. E ela foi construída por um processo que até hoje também não se sabe muito bem, por uma grande construtora. Pode passar? Essa é uma foto dos famosos beach parks que você tem ali em Jurerê Internacional, que são proibidos, teoricamente, se você lê o Código Ambiental, etc., de antemão você sabe que já não poderia ter esse beach park ali. Só que esses beach parks eles pagam para a construtora do bairro grandes volumes de dinheiro por estarem ali. Então, o aluguel deles, eles são da construtora, o espaço ainda, né? Há uma concessão para empresas que fazem festas ali e que demarcam o modo de vida de Jurerê Internacional. Por outro lado, você tem a Praia da Daniela. Pode passar. A Praia da Daniela é uma praia que fica acima e ela é vizinha ao mangue. E a Daniela, né, a Praia da Daniela, o loteamento, há um estudo que demonstra que houve uma grande grilagem de terra na Daniela, que era uma área pública, e até hoje você tem terrenos dentro da área de mangue que a prefeitura cobra IPTU e o ICMBio diz que é um terreno em área de mangue, e mangue é protegido por legislação, você não pode destruir mangue. Então, você tem já essa controvérsia. Uma das coisas características da Daniela é, quando eu estava fazendo a etnografia, os moradores ligarem lá querendo doar o terreno para a unidade de conservação. Só que a unidade não pode receber o terreno porque ela não entende que há uma doação, porque ela não entende que esse terreno é de alguém. Só que a prefeitura entende que é de alguém e cobra o IPTU desse terreno. Então, você tem essa relação. Na Praia da Daniela, você tem a relação característica lá, que fica até mais lúdica, com os jacarés que vivem no mangue e acabam aparecendo na Praia da Daniela. E, então, você pode estar saindo com o seu carro e encontrar um jacaré ali na Daniela. E isso é tão comum ali que o pessoal da associação do bairro fez, né, o símbolo da associação do bairro é o jacaré. Essa jacaré chamava-se Zenóbia, ela morreu porque alimentavam ela com carne de frango. Então, a gente não sabe. A padaria faz um pão em forma de jacaré, tem toda uma coisa aí na perspectiva. Um outro ponto que é fundamental é o mangue, que é protegido por lei. No entanto, o senso comum, por causa do forte cheiro, do odor, entende que é um espaço de lixo. Então, você tem uma relação das pessoas jogarem o lixo no mangue por entenderem que aquilo ali é um espaço podre, termos utilizados aí que eu encontrei na pesquisa. Então, no entanto, né, biologicamente é um espaço de alta reprodução. E, pelo contrário, é um espaço extremamente rico em produção animal e vegetal, e etc. Tá. Bom, então, indo mais rápido, o que eu fiz? Eu fiz um mapeamento das práticas dessa unidade de conservação e encontrei 4 grandes práticas: educação e interpretação ambiental, comunicação,
proteção e fiscalização e atividades administrativas e cotidianas. Essas práticas, elas podem, a diversidade delas, eu acho que está nessa foto. De um lado, você tem uma situação de fiscalização, em que você tem um analista ambiental armado com gás lacrimogênio, algemas e armamento de fogo, e do outro, a educação ambiental de crianças de 3, 4 anos, num mesmo espaço, feito pelas mesmas pessoas, praticamente. E, a respeito da proteção e fiscalização, há uma controvérsia dentro do Instituto. Por que eu cheguei nessa controvérsia? Esse instituto, a UC que eu estudei, ela divide o escritório com outras UCs federais presentes em Florianópolis. Então, você conseguia ver críticas de colegas servidores de outra UC às ações da UC que eu estudei. Então, era bastante interessante esse processo crítico aí. E o armamento, de forma ostensiva, foi uma das críticas que eu levantei. Que ele era, na verdade, quem entendia que deveria se usar nas práticas de fiscalização e proteção armamento de forma ostensiva, dizia que esse era uma condição a priori garantida por legislação. E outros analistas diziam que, na verdade, afastava a relação com atores vizinhos ali e que eram super importantes essas relações. Então, você tinha construção de sentidos de um mesmo dispositivo de proteção e conservação da natureza de forma bastante diferente. Eu trouxe alguns relatos aqui. O primeiro, em meio às reclamações sobre os processos administrativos, uma das agentes da fiscalização diz: esse pessoal da burocracia nunca deve ter ido em uma ação de fiscalização. Lidando com bandido, arma, só sabe ficar embaixo do ar-condicionado. Aí, por outro lado, a entrevista com a comunidade pesqueira diz o seguinte: vieram aqui armados até os dentes, não tem necessidade disso. E continua, ninguém é bandido. Em outra situação, a funcionária da limpeza encontra uma arma na mesa e começa a questionar de quem poderia ser. Servidores das outras UCs fazem piadas no sentido de que ali estava aparecendo mais uma delegacia de polícia. Aqui é um relato de como eles se preparavam para uma ação de fiscalização. 2 deles portavam todo o equipamento de fiscalização, composto por colete à prova de bala, pistola, óculos, spray de gás lacrimogênio e algemas, tudo guardado em um cofre e etc. As controvérsias eram bastante evidentes acima das seguintes visões. Tolerância zero, o pessoal da UC dizia: aqui é tolerância zero, a gente não admite nenhuma ação errada na vizinha, etc. E o pessoal que criticava dizia: olha, parece mais o BOP, isso é absurdo, etc., etc. E eu acompanhei uma justificação feita em rede social, pela rede social Facebook da Unidade de Conservação, sobre o porquê que se utilizava. Então, eles pegaram uma reportagem de um jornal do Paraná, em que uma analista ambiental foi morta durante uma ação de fiscalização em um aterro sanitário, e diziam, durante a argumentação, de que era necessária a utilização de armas, que, se ela tivesse utilizado arma, por exemplo, não teria ocorrido isso. Então, você tinha essa construção desse argumento, que a arma, ela, a priori, te dava um repertório de ação muito mais limitado com os atores. O ator ia pensar 2 vezes antes de atacar um analista armado. Era mais ou menos essa a ideia. Bom, então, meu primeiro objetivo aqui. Ao entender a UC como dispositivo, eu pensei em 3 dimensões interrelacionadas. O arcabouço jurídico administrativo, que garante o referencial para a ação, a performance dessa organização e o trabalho crítico dos atores frente ao dispositivo. A ideia de arcabouço jurídico é a dimensão referencial das preensões realizadas pelos atores. Ou seja, você tem um conjunto referencial, técnico, jurídico, que ele propicia esse referencial para se agir. Por outro lado, você tem aspectos hermenêuticos de como isso deve ser realizado em ação, o que produzem sentidos diferentes para os dispositivos. Conservar, proteger, organizar a natureza é diferente
entre as UCs. Por mais, às vezes, parecidos que os territórios pareçam, as UCs em territórios diferentes, elas têm concepções diferentes sobre o que é conservar, proteger e etc. A utilização do armamento, ela aproxima os analistas de um espaço de cálculo, em termos do Chateau Renaud, policialesco. Ou seja, eu vi uma outra entrevista do analista ambiental da UC, em que ele dizia sobre o período de defeso da tainha, que é um peixe característico lá e que ela dá em safras. Então, você tem um período de defeso. E ele dizia assim, quem pesca nesse período é um ladrão de peixe. Então, notem o agenciamento linguístico que acontece aí para se referir a esse tipo. Então, os recursos mobilizáveis, eles são ligados a esse contexto policialesco. Meu segundo perspectiva de performance organizacional, pode passar, ela é dessa questão de que as referências, elas não são garantias de comportamentos monolíticos, ou seja, na verdade, o referencial para a ação ele é produtor de diversidades, e de diversas diversidades. As UCs que atuam em territórios similares, muitas vezes, elas têm performances distintas, o que faz cair essa ideia de porta-vozes de uma legalidade uniforme e abstrata. Pelo contrário, são múltiplos atores com lógicas de ações bastante diversas que produzem performances específicas em seus territórios, que são ligadas a uma geometria variável de configurações situacionais. O que produz modos de existência no território, que são dependentes das situações e de determinadas experiências. O trabalho crítico dos atores, eles são no sentido... Pode passar? Pode passar. Eles são no sentido de legitimar essas performances da organização. Quem está atuando, ela tem um trabalho crítico de legitimar essa forma de atuação. E os atores externos, eles têm, na verdade, o engendramento de críticas a esse tipo de atuação. E aí, eu trouxe a utilização da rede social como uma forma de contra-argumentação baseada em aspectos técnicos e legais, de uma base normativa prévia. Já estou terminando. A partir disso, eu trouxe algumas considerações. O agenciamento de elementos materiais e linguísticos como formas de qualificação ou transformação do estado das coisas, como propõe Dodier e Barbot, ele se dá por uma expansão por meio de relações com outros dispositivos. Há, frequentemente, relações com outras instituições policiais, organizações de pesquisa e educação, escolas vão lá fazer atividades de interpretação e educação ambiental, institutos de pesquisa vão lá realizar pesquisas sobre determinadas espécies. Há dispositivos jurídicos que atuam em diversas escalas. Por exemplo, há uma lista de animais de extinção estadual, há uma lista de animais de extinção federal, e isso vai se transformando em uma rede de dispositivos, proibição de acesso e etc. E essa rede de dispositivos, ela é fundamental para se entender essa produção do local. O meu segundo objetivo, que é essas possibilidades do conceito de dispositivo na análise organizacional, o que eu pensei? Que a gestão, frequentemente, é tratada como um fenômeno naturalizado, reificado. Ou seja, um conjunto estruturado e racionalizado de ferramentas, expertise, que habilita os sujeitos a uma melhor organização de determinadas práticas. Esse tipo de visão da gestão ele tem uma tendência a privilegiar certas lógicas de ação, baseadas frequentemente na noção de agir estratégico. E o que causa, nas pesquisas, uma postura a priori com base em aspectos normativos que definiriam, em certa medida, as ações dos sujeitos. Então, a priori, você já tem uma definição de antemão dessas ações dos sujeitos. O dispositivo, ao usar o dispositivo, me permitiu pluralizar as perspectivas da ação, a ultrapassar a centralidade nesses aspectos racionais e racionalizadores. Porque
foi possível concentrar nas interações que os dispositivos e seus atores mantêm com determinados repertórios